Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais uma vez, nós estamos aqui, tá? Nossa aula ao vivo no Enem e hoje há pedidos, viu? Recebemos muitos e-mails pedindo para nós resolvermos questões da Era Vargas. Semana passada a nossa aula bombou, tá certo? Muitos acessos. Obrigado pela audiência, tá certo? Nós estaremos aqui sempre nas sextas-feiras à noite, tá? 7 horas em ponto, para podermos levar informação, para podermos levar conhecimento para você passar nesse tão sonhado Enem e entrar nessa tão sonhada universidade. Olha, mais uma novidade, nós estamos no Zap, tá certo? Quem quiser acessar aí, ó, nosso Zap no Enem BR, tá aí o número do telefone, tá certo? Você vai, manda uma mensagem, nós incluímos você, ó. O nosso grupo já está assim de gente, tá certo? Fazendo comentários, tirando dúvidas, colocamos os links das aulas lá. Então você vai, Fortaleza, né? 85 que é o código, 996347692, tá certo? Durante a aula, se tiver dúvida, por favor, eu vou parar, vou responder sua dúvida, vou tirar, vamos resolver várias questões da Era Vargas que cai demais, não só no Enem, mas em todos os vestibulares que ainda não utilizam o Enem aqui no Brasil, tá certo? Pessoal dos 9º anos que estão se preparando para entrar nos IFs, tá certo? Institutos Federais, também é um assunto muito recorrente para esses tipos de concurso, tá certo? Então, tem dúvida, hashtag no Enem BR, tá certo? Twitter, Facebook, só que agora eu vou pedir sua atenção, tá certo? Quando você estiver lá, curta o nosso vídeo, assine o nosso canal no YouTube. E o que eu vou fazer agora? Vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Vem comigo, vou sair, vou te mostrar na tela, vou te mostrar passo a passo o que você vai ter que fazer. Vamos lá! Então, pessoal, para se inscrever no nosso canal no YouTube, é bem facinho, tá? Você vai entrar aqui no site noenem.com.br e vai clicar aqui, ó, inscreva-se no canal. Depois disso, é só apertar aqui e inscrever-se e pronto, meu amigo, você já está ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Show de bola, essa é a voz, tá certo? Um dia vocês vão conhecer essa voz sexy aí que tá por trás das câmeras, mas por enquanto ainda fica no suspense. Vai lá, quando a gente chegar a 5.000 visualizações, 10.000 visualizações, a voz entra e se apresenta, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Eu escolhi 10 questõezinhas, tá certo? Não sei se vai dar tempo para resolver todas, 11 na verdade, tá certo? São 9 questões do Enem, 9 questões do Enem e 2 que não são do Enem, mas são estilo Enem, só sobre esse período grandioso que a gente chama de Era Vargas. Tem alguma dúvida? Vai no nosso site, dá uma olhadinha na aula que eu dei semana passada, mas isso depois que passar, nós resolvemos agora. Tem dúvida, a aula já está lá postada, você pode clicar lá, tem uma aula de conteúdo só sobre Era Vargas. Hoje, o que nós vamos fazer? Resolver as questões sobre o assunto. Então vamos lá, coloca aí na tela, por favor, para mim, a primeira questão, que é do Enem de 2007, tá? Durante vários anos, você vai ver que as questões você vai encontrar em vários anos. As questões do Enem de Vargas do ano passado, eu resolvi em outra aula que também está no nosso canal, tá? Tem assim, aulas, questões Enem, aí foram aulas diversas e eu resolvi as questões de Vargas do ano passado. Então vamos lá. A primeira questão diz assim, confere comigo, tá certo? Depois que eu explicar, vou colocar as opções, vou dar um tempinho para você olhar, resolver, acertar, vibrar e depois eu só vou dar o gabarito comentando item a item, tá bom? Vamos lá, vamos ler. Olha que questão massa. É uma questão que envolve a literatura e que envolve a história, que estão intrinsecamente ligados. Por falar nisso, é história, hoje dia do historiador, tá certo? Meu abraço a todos os historiadores do Brasil, tá certo? Então vamos lá, é uma carta. Só um instante. Para avisar pro pessoal que daqui a pouco esse material vai estar disponível lá no site, tá certo? Ok, ouviram a voz? Daqui a pouco, depois da aula, esse material vai estar lá no site, você pode acessar, mas agora você vai resolver comigo. Vamos lá, é uma cartinha, tá certo? E olha, uma cartinha de 2 pessoas, cara, 2 grandes nomes da literatura brasileira. Você vai ter uma cartinha de Mário de Andrade, que é
paulista, tá certo? Só dando a dica já para Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. São Paulo, 18 de agosto de 1929. Perceba o ano, já vou dar a dica, 1929, tá? Exatamente quando teve depois a crise de 29 e as eleições que a gente vai ver entre São Paulo e a Aliança Liberal, ou seja, Júlio Prestes contra Vargas. Então vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, né? São Paulo, 18 de agosto de 1929. Leia comigo, acompanha. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa, né? Que era o vice dele. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo deveria ser meu, e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo uma torcida apenas simpática à candidatura de Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas, para mim, presentemente, essa candidatura única, aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos e paraibanos, com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes, e oposicionistas cariocas e gaúchos. Ponto. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura de Getúlio Vargas. Repito, 2 pontos, única, aceitável. E aí assina Mário de Andrade, tá? Renato Lemos, no caso aí, bem traçadas as linhas, a história do Brasil em cartas pessoais. É o autor e o livro onde foi colocada essa carta, foi editado no Rio de Janeiro pela Bom Texto, 2004, página 305. Pessoal, essa questão do Enem é uma questão de pura interpretação textual. É a interpretação dessa carta. Mas essa carta tem um cunho histórico e aí eu queria que você viesse aqui para o quadro, tá certo? Você entendesse uma coisa. 1929 é a data da carta, entende isso? 1929 você vai ter eleições, isso daí eu já expliquei para você na última aula, só revendo, só recapitulando, tá certo? Você vai ter sempre nessa época, que a gente estava falando de anterior a Vargas, existia um período chamado República Velha. E aí você vai ter sempre aquele lance que você aprende desde lá do fundamental, a política café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Perceba uma coisa, olha que coisa interessante, o Mário, se você entendeu a carta, ele é paulista. E o Carlos Drummond de Andrade, ele é mineiro. Olha que coisa interessante. São Paulo e Minas Gerais. Veja, se você interpretou bem a carta, e aí você pode voltar para a carta para entender, você está vendo que o Mário de Andrade, tá certo? Está escrevendo para Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, ele assina a carta no final, tá certo? E você percebe no teor da carta o quê? Que Mário de Andrade está meio com o pé atrás em relação à candidatura de Vargas. Ou seja, o cara de São Paulo está meio pé atrás com a candidatura de Vargas. E ele ainda diz mais, lá na carta ele diz, percebo, Carlos, o seu entusiasmo pela candidatura. Então daí você já tem que interpretar isso. O cara que está escrevendo, o paulista, o grande Mário de Andrade, autor de um livro famosíssimo chamado Macunaíma, ele vai dizer o seguinte, estou um pé atrás em relação a essa candidatura. Já ele diz, você, mineiro, entusiasmado. Agora perceba, por que Minas Gerais estava, teoricamente, aí na figura de Carlos Drummond de Andrade, entusiasmado com a candidatura de Getúlio Vargas? Olha para cá, para a lousa, entenda uma coisa. Olha só, em 1929 houve a crise de 29 nos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, para sair dessa crise, começou a cortar as compras do exterior das coisas que ela supérflua, para poder, toda crise, quando você está em crise, a primeira coisa que você faz é cortar o que você não precisa, o que dá para cortar. Então, uma das coisas que foi cortada das compras dos Estados Unidos do exterior foi exatamente o café. E detalhe,
80% do café brasileiro era comprado pelos Estados Unidos. Ou seja, nesse período, os grandes cafeicultores, os barões do café que mandavam na República Velha vão estremecer. O Brasil vai entrar numa crise econômica sem precedentes. Ou seja, a crise não só atingiu os Estados Unidos, atingiu o mundo capitalista e o Brasil foi muito afetado nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Os paulistas, quem estava no governo naquela época, era o Washington Luiz. Então, esse Washington Luiz, que era um paulista, e já estava certo, o próximo presidente seria um mineiro, tá certo? Você tinha São Paulo e Minas Gerais contra Rio Grande do Sul e Paraíba, que era a figura do seu Getúlio Vargas. Getúlio Vargas seria o candidato dos opositores das oligarquias paulistas. E o que vai acontecer? Com medo dessa crise, o Washington Luiz e os barões do café paulista não indicam Minas Gerais. Ou seja, pela primeira vez você vai ter um rompimento da política café com leite. Minas Gerais, com muita raiva disso, deixa pela primeira vez de apoiar São Paulo e vai apoiar Rio Grande do Sul e Paraíba e cria um partido político que lança a candidatura de Getúlio Vargas, uma tal de aliança, tá certo? Aliança Liberal. E aí, o Washington Luiz e os paulistas lançam quem, candidato? Júlio Prestes, outro paulista. E aí, meus queridos, eu quero te mostrar isso daqui. Sem aumentar, sem ir para frente, porque a questão talvez nem peça isso, é mais uma interpretação de carta, mas eu queria que você entendesse, Mário, por que o Mário paulista, Mário de Andrade, não apoia ou tem um pé atrás com a candidatura de Vargas, e Carlos Drummond de Andrade, o mineiro, ó, aquele que rompeu com a política café com leite, foi apoiar quem? Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Só para você saber o final dessa história, quem ganha essas eleições, os dois lados roubam, mas São Paulo vence. E aí depois, a gente já viu isso, você pode procurar na última aula, o Getúlio Vargas dá um golpe e entra no poder, tá certo? Então vamos às opções, por favor, dá uma olhadinha, você leu a carta de novo, enquanto eu estava falando, vou agora passar para as opções, tá certo? Dá uma olhadinha aí nas opções, já vai aparecer no seu vídeo as opções que são de letra A até a letra E, como o Enem vai mandar. Voz, passou aí as opções, letra A, B, C, D, E. Então vamos lá, para visualização. Um minutinho, valendo. Acerca da crise política, essa é a pergunta, esse é o comando da questão, você sabe? O comando da questão é o que a questão está pedindo do enunciado. Então vamos lá, acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, o que eu expliquei para você, qual foi essa crise política que aconteceu no fim da Primeira República. Essa Primeira República também chamada antigamente de República Velha. Hoje em dia você não chama mais de República Velha. Quem chamou de República Velha, engraçado, foi exatamente Getúlio Vargas quando entrou no poder, porque ele vai dizer, tudo que veio antes de mim é velho. E os livros de história dizem, olha, esse lance não dá mais para fazer isso. Você tem que chamar de primeiro momento da República Brasileira. A carta do paulista, continuando, Mário de Andrade, ao mineiro Carlos Drummond de Andrade, revela o quê? Então, você percebeu, ele te mostra o momento político, tá certo, do acontecimento, 1929. Ele diz aí, veja que ele não esconde, ele diz que Mário de Andrade é mineiro e Carlos Drummond de Andrade, a carta do paulista Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Então vamos lá, o que ele diz? Letra A. Vamos aqui analisar item a item. A letra A diz assim, o que a carta diz revela a simpatia de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, ou seja, ele está dizendo que Carlos Drummond de Andrade é simpático pela candidatura de Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as composições políticas sustentadas por Vargas. Espera aí, duas coisas você tem que analisar. Primeira coisa, a simpatia de Drummond pela candidatura de Vargas. Isso acontece? Sim, meus queridos. Antes, eu já te falei,
Quando você olhar de novo essa carta, você vai perceber que Carlos Drummond de Andrade, que é o mineiro, tá? Vai ser simpático à candidatura de Vargas. E Mário de Andrade, como paulista, vai tentar desiludir Carlos Drummond e dizer assim, Carlos Drummond, Carlos, seguinte, os caras que estão apoiando Getúlio Vargas, e aí volte para a carta, voz, volta para a carta. A carta diz assim lá embaixo, ó, lá no meio, tá certo? Vai falar que Getúlio Vargas é apoiado por gaúchos, cariocas oposicionistas, paraibanos, tá certo? Então ele vai dizer, e antes ele vai dizer, que fizeram uma paz muito frágil. Ou seja, ele está contestando o Mário de Andrade, percebe isso, interpreta isso, volta para a questão, bota aí na questão de novo. Ele diz, sustentada com as composições políticas sustentadas por Vargas. Ou seja, ele está criticando realmente aquelas alianças que Vargas fez para chegar ao poder ou para então estar concorrendo a essas eleições. Porque nessa carta, até então, as eleições ainda iam acontecer. Então, meus queridos, a letra A tem tudo para ser a certa. Aliás, a letra A está no caminho da certa. Mas vamos analisar as outras. Vamos ver se há alguma discrepância, né? Porque muitas vezes você não tem um erro, você tem opções que não tem nada a ver com o que o enunciado está pedindo. Então, letra B diz assim, vamos lá, vamos tentar entender. É assim que a gente aprende. Não é só saber o que é certo, não, mas entender por que as outras estão erradas. A letra B diz assim, a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio Vargas. Opa! Veneração de Drummond pode até ser lá, nem chega a ser veneração, mas Mário de Andrade venerar Getúlio Vargas na carta é exatamente o contrário. Ele tem pé atrás em relação a Vargas. Então a letra B está errada aí nesse sentido. Letra C. A concordância entre Mário de Andrade e Carlos Drummond, entre Mário de Andrade e Carlos Drummond. Não. Você vê que o Mário já começa dizendo, olha, eu sei que você apoia, eu entendo até o seu apoio, mas eu sou meio pé atrás e principalmente pelas alianças que ele fez para concorrer a essas eleições. Alianças, diga-se de passagem, como diz Mário, muito frágeis, ok? Entendeu isso? Então quer dizer, letra D também, meus queridos, não está dentro do contexto do que está escrito na carta, tá certo? E aí a letra E, o otimismo de Mário de Andrade. Epa! Eu poderia dizer o negativismo de Mário de Andrade em relação à candidatura de Vargas, mas otimismo não. Otimismo, ele está dizendo que quem tem é exatamente a pessoa para quem ele está escrevendo, que é o Carlos Drummond de Andrade. Então percebe como a letra A é a única questão certa dessa questão aí. Todas as outras você encontrou os erros em relação ao enunciado, em relação à carta, tá certo? Então, primeira questão, opção correta, letra A, de avião. Veja como foi fácil, veja como foi interessante essa análise, essa interpretação. Veja que talvez a questão de conhecimento histórico, isso é muito bom, mas nesse caso aí, só a interpretação do texto, uma carta, um gênero literário, tá certo? Aí o Enem vai misturar história e literatura, você vê isso muito claramente aí, vai fazer você acertar a questão na simples interpretação. Mas se você tiver aquela concepção do entendimento histórico do momento, cara, aí vai ser muito mais fácil para você, ok? Dúvidas, meus queridos? Olha para cá, hashtag no EnemBR, tá certo? Por favor, me pergunta, vai lá, deixa eu te responder, deixa eu tirar a tua dúvida, deixa quando cair qualquer coisa parecida no Enem, você chega lá e diz assim, cara, isso é muito fácil, porque eu tava lá nas sextas-feiras à noite, ao vivo, estudando com o professor Renê. Antes de ir para a segunda questão, alguma dúvida aí, voz? O pessoal aqui pedindo para dar um oi, tá? Que é a Zaira, do nono A, tá? Amanhã. E a Cristiane Freitas, mandar um beijo. Beijos, Cristiane. Zaira Monteiro Gondim, Colégio do Coração, nono A e nono B, viu? Grande abraço para vocês. Vamos continuar então. Segunda questão, tá dado o recado. Grande abraço também para minha professora linda, Estefânia, professora de História, tá certo? Lá do Zaira. Prazer estar aqui falando em teu nome, tá certo? Beijos.